Olá pessoal, eu sou o Leonardo e bem-vindos ao canal Thermodots. Hoje a gente vai falar sobre os diagramas ternários. Bom, vamos falar um pouco sobre as principais características, de um diagrama ternário e depois a gente vai passar para a parte onde a gente vê como é que a gente vê as composições de um determinado ponto e tal. Então, vamos ver primeiro um geralzão, de o que é um ternário. Gente, um ternário, ele é um gráfico, um diagrama ternário, ele é um gráfico, onde a gente tem três componentes, ele é ternário, então a gente tem três componentes aqui, e nessa forma de triângulo, a gente vai ter as composições, a gente vai ter expressas as composições de cada componente desse. Então a gente, por exemplo, nessa imagem, a gente tem esse componente 1, que está expresso aqui por esse W1, certo? Está expresso aqui por esse número 1, né? A gente tem o componente 2 aqui desse lado e o componente 3 aqui desse lado. Então percebam que esse 1 aqui ele é 100% aqui em cima. Esse componente 2 ele é 100% aqui. E esse componente 3 ele é 100% aqui. Esse ternário, percebam que ele está nessa direção, de 2 para 1. Ou seja, daqui para cá, aqui vai ser 0% de 1 e aqui vai ser 100% de 1. Aqui vai ser 0% de 3 e aqui vai ser 100% de 3. Aqui vai ser 0% de 2 e aqui vai ser 100% de 2, certo? Tem diagrama ternário que essas linhas aqui elas são na direção contrária. Por exemplo, essa aqui vai ser descendo, entendeu? Essa daqui vai ser voltando para cá e essa daqui vai ser subindo em vez de descer, certo? Inclusive são as mais usuais. Essa última que eu falei. Ok? Então, em um diagrama ternário, esse aqui é um exemplo de diagrama líquido-líquido. Um diagrama ternário, de forma geral, ele é expresso em temperatura e pressão constante, certo? Então, esse diagrama aqui, ele é relacionado a uma determinada temperatura e uma determinada pressão. Se a gente muda essas condições, a configuração desse diagrama ela vai mudar, certo? Por exemplo, a gente tem essa curva aqui, que a gente chama de curva bifásica ou curva binodal. A gente tem essa curva aqui. Se a gente mudar as condições de temperatura ou pressão, a gente pode, sei lá, mudar a temperatura, deixar a pressão constante. Mudar a pressão, deixar a temperatura constante. Ou então mudar os dois, mas aí eu acho que ficaria mais interessante você mudar uma delas e deixar a outra constante, Então, se você faz um procedimento como esse, essa curva, por exemplo, ela, sei lá, pode ficar um pouco maior, pode ficar nessa posição aqui, ou então pode ficar um pouco menor nessa posição aqui, certo? Então, vai depender muito dessas condições de temperatura e pressão. Então, essa curva aqui, que a gente já mencionou ela, curva binodal ou curva bifásica, ela vai separar a região bifásica da região monofásica. Nesse exemplo aqui tem um diagrama líquido-líquido, Então, acima dessa curva bifásica, a gente vai ter uma região homogênea. A gente vai ter três componentes, porém uma fase, certo? E aqui, dentro da região bifásica, dentro da região binodal, a gente vai ter duas fases. A gente vai ter os três componentes, mas eles vão estar dispostos em duas fases, certo? Nessas duas fases vão ter três componentes na fase 1, três componentes na fase 2. A gente vai ver nos próximos vídeos que essas composições, sei lá, de um componente pode ser menor, de outra pode ser maior, Então, vai ter essas variações aí de composição, ok?
Uma coisa interessante são esse artifício aqui da tie line, certo? Da linha de amarração. A gente vai falar sobre ele aqui nesse slide. Pronto. A tie line, como eu já mencionei, ela é uma linha de amarração. Ou seja, a gente vai meio que amarrar, né, entre aspas, uma fase com a outra, certo? Olha que interessante. Se a gente pega aqui imagine aqui um balão de separação. A gente tem um balão de separação, pega 3 componentes, coloca lá para misturar os 3, a gente vai perceber que se formou 2 fases. No diagrama ternário, uma tie line, ela vai... A gente aqui falando de líquido-líquido, né? A gente pega 3 componentes líquidos, mistura, vai ficar 2 fases líquidas. Então, no exemplo aqui do equilíbrio líquido-líquido. Então, percebam que uma tie line dessa, ó, ela vai expressar um balão de separação, como se fosse um balão de separação. E essa tie line ela vai expressar, em um lado, uma fase líquida, e no outro lado dessa linha de amarração, a gente vai ter a outra fase líquida. Então, perceba que essa linha ela está ligando uma fase líquida da outra fase líquida, certo? Então, aqui ó, vai ser a nossa linha de amarração. Aqui em cima tem outra, né? E aqui em cima tem outra. Então, dentro da região bifásica, a gente pode fazer aí, várias tie lines. Por exemplo, se a gente colocar um ponto aqui, por exemplo, a gente pode fazer vamos dizer assim, a gente pode fazer uma previsão da composição de uma outra fase, certo? Se a gente colocar, por exemplo, que essa fase que amarela aqui, ela está desse lado, a gente pode, por meio da interpolação de tie lines, né, interpolar a outra fase. A gente pode fazer uma previsão de qual vai ser a composição da outra fase, certo? Então, esse diagrama aqui, líquido-líquido, de 3 misturas, quer dizer, de 3 componentes líquidos, né? É muito utilizado para processos de extração líquido-líquido, por exemplo, onde a gente vai ter que analisar um diagrama ternário, né? Se a mistura for ternária, e a gente vai ter um diluente, um solvente, um soluto, e a gente quer separar aí um determinado componente dessa mistura. Então, só introduzindo aqui, né, a gente, voltando de novo, um ternário ele vai ter determinada pressão, determinada temperatura, certo? Ele vai ser isotérmico e isobárico, o nosso ternário aqui. Se a gente muda essas condições, aí a configuração do ternário ela vai mudar. Então, só para a gente ver como é que fica vamos dizer assim, essa variação, né, da configuração do ternário de acordo com a pressão e com a temperatura, a gente tem esse exemplo aqui, ó, desse ternário que tem essa configuração, né? Essa configuração na temperatura 1, ó, a gente tem essa configuração na temperatura 1, né? Percebam que aqui a gente tem um ternário para a temperatura 1, um ternário para 2 e um ternário para 3, né? E nessa figura aqui a gente tem os 3, vamos dizer que um em cima do outro, certo? Então, se a gente abrir aqui, ó, a gente vai ver que na temperatura 1, a curva bifásica ela tem esse tamanho, né? Se a gente muda essa temperatura, a curva bifásica ela vai diminuir. E se a gente muda ela de novo, a curva bifásica vai diminuir ainda mais. Então, e tudo isso acontece em uma pressão constante, né? Se a gente fixa aqui uma temperatura e muda a pressão, aí a gente vai ter outras configurações. Então, um ternário, né, ele está intrinsecamente ligado aí à temperatura e à pressão em que está ocorrendo aí esse processo, tá bom? Então, são intimamente aqui ligados à temperatura e pressão, certo? Então, um ternário ele sempre vai estar
aí relacionada a uma temperatura específica e a uma pressão específica. Pronto, agora falando sobre como a gente construiria um diagrama ternário ou como a gente faria a leitura de um diagrama ternário, a gente tem que fazer, para ficar bem didático, né? Vamos fazer a separação dele. Percebam que no diagrama ternário a gente vai ter umas determinadas linhas, certo? A gente vai ter umas linhas relacionadas a um componente, linhas relacionadas ao outro componente e linhas relacionadas ao outro componente. Então, percebam que esse diagrama está nessa configuração, ó, de 0 a 100 para A, ó, de 0 a 100 para A, certo? Às vezes é o contrário, certo? De 0 aqui a 100, beleza? Então tem que estar atento aí a essa diferença. Então, beleza. Quando tiver nessa configuração aqui, ó, de 0 a 100 para A, essas linhas aqui horizontais, elas vão ser relacionadas ao componente A, certo? Quando a gente for ver como a gente localiza um ponto, aí vocês vão entender direitinho. Mas, ó, essas linhas aqui horizontais são relacionadas ao componente A no diagrama, certo? Agora, indo aqui para o B, ó, 0 a 100 para B. Aqui era 0 a 100 para A, né? Aqui em cima a gente coloca o componente A. 0 a 100 para B agora, componente B. O componente B vai ter essas linhas aqui, ó, relacionadas a ele, certo? Então, por exemplo, se o ponto estiver aqui, a gente vai fazer a leitura relacionada a esse lado aqui, ó. Então, aqui vai estar, a gente faz a leitura nesse ponto aqui, ó. O ponto está aqui, por exemplo, sei lá. A gente faz aqui, essa vai ser a porcentagem, né, de A na mistura. Um ponto aqui, então a gente vai aqui pela linha do A e vê quanto de A tem na mistura. Então, se a gente, sei lá, aqui o de B agora, né? Se a gente tiver um ponto aqui, ó, a gente vai seguindo as linhas de B e faz a leitura da porcentagem de B, certo? Aqui está de 0 a 100, então, sei lá, aqui vamos dizer que é 15%, por exemplo. Beleza? Então, se o ponto estiver aqui, a gente segue a linha do componente B e faz a leitura aqui do componente B, da porcentagem do componente B na mistura. Então, e aqui, ó, essas linhas aqui vão ser relacionadas ao componente C, ó, 0 a 100% de C. Beleza? Então, vai ser dessa forma, ó, 0 a 100% de A, 0 a 100% de B, 0 a 100% de C. Então, vai ser meio que essa coisa aqui rodando, né? Se for no sistema contrário, certo? Aí vocês vão fazer a leitura contrária, certo? A gente vai entender direitinho quando a gente for para o próximo slide. Mas aí é só vocês entenderem que em cada linha dessas, certo? Que essas linhas aqui vão estar lá nos diagramas para nos ajudar. Cada linha dessa é relacionada a um componente, beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui de um ponto. Isso aqui é tudo um mesmo ternário, certo, gente? Só que a gente dividiu ele em 3, só para a gente entender como é que a gente faz a leitura de cada componente. Então, ó, se a gente pega esse ponto aqui, a leitura do componente A, ela vai ocorrer por meio dessa linha aqui que a gente falou, ó. Beleza? A leitura do componente B vai se dar pela essa linha aqui relacionada ao componente B. E, para fazer a leitura do componente C, a gente vai ter essa linha aqui relacionada ao componente C. Beleza? Então, vai ser dessa forma, ó. Esse aqui é um ponto de mistura. Nesse ponto de mistura, a gente vai ter composições de A, de B e de C. Certo? A soma dessas 3 composições tem que dar o quê? 100%, né? Beleza? Então, cada ponto aqui, ó, vai ser relacionado a uma mistura, onde a gente vai ter os 3 componentes. Pronto. Falando aqui
num diagrama do ponto aqui, num diagrama com todos os componentes, né, juntando tudo, vamos dizer assim, vai ter as linhas, ó, para ajudar a gente, ó. A linha horizontal, aquela linha vertical e aquela outra vertical. Certo? Vertical não, um pouco mais inclinada, né? Aquelas linhas inclinadas aqui, ó. Essas aqui inclinadas e essas aqui horizontais. Então, olha como a gente faz, ó, a leitura. Ó. Esse ponto está aqui. Para ver o componente A gente segue essa linha horizontal. Então, ó, A vai ter 20%. A composição de A vai ser 20%. Para fazer a leitura de B, ó, a leitura de B vai estar aqui. Então, vai ser, ó, 70% de B, certo? Ó, 0 a 100% de B. Então, vai ser 70% aqui, ó. E aqui, ó, vai ser 10% de C, né? 0 a 100. Então, vai ser 10% de C. Gente, percebam que esse diagrama está nessa configuração assim, ó, rodando nesse sentido, né? No sentido anti-horário. Se for no sentido horário, aí vocês vão fazer o sentido contrário, né? A horizontal vai ficar para esse lado, certo? O componente B vocês vão ler dessa forma aqui, e o componente C vocês vão ler dessa forma aqui. Então, vai ficar dessa forma, ó. Vai ficar da forma contrária, certo? Se tiver no sentido horário. Mas o normal é que tenha no sentido anti-horário mesmo. O que eu vejo na literatura, né? A maioria aí é no sentido anti-horário. Beleza? Então, se estiver nesse ponto, a gente vai fazer aí 20% de A, 70% de B e 10% de C. A gente somando tudo vai dar o quê? 100%. Tem que dar 100%. Então, esse ponto aqui, por exemplo, ó, nesse ponto aqui, ele está em cima do lado do triângulo. Está em cima do lado do triângulo. Então, perceba aqui, ó, a gente faz a leitura de A, que vai dar o quê? 60%, né? A leitura de B, a gente indo para cima aqui vai ser o quê? 40%, né? Agora, a leitura de C, ó, perceba que em cima desse lado do triângulo, C é igual a 0. Então, a gente não vai ter o componente C aqui, certo? Ou seja, qual é a conclusão que a gente tem? Que sempre em cima dos lados do triângulo, a gente vai ter uma mistura binária. A gente vai ter uma mistura de dois componentes, né? Em cima dessa linha e em cima dessa linha. Então, a gente vai ter misturas binárias. Vamos para outro ponto agora. Bom, esse ponto aqui, ó, quando for aqui em cima, né? Quando for aqui em cima, ou aqui nesse lado, ou aqui nesse outro lado, percebam que quando a gente faz a leitura para esse lado, a gente percebe que tem 100% de A, né? Agora, em relação a o B e o C, para B a gente tem 0 e para C a gente tem 0, certo? Então, a gente aqui vai ter só o componente A, né? Então, não vai ser uma mistura, vai ser um componente puro, certo? O componente aqui ele tende a estar puro, então a gente vai ter 100% de A. Beleza, então aqui tem um exercíciozinho para vocês exercitarem, né? Praticarem. Então, vou ler aqui para vocês. Um ensaio utilizando 3 componentes líquidos, acerta T, temperatura, e acerta P, pressão. Percebeu-se que, para determinadas concentrações dos componentes, as cores da mistura monofásica mudaram, como mostra a imagem e a tabela a seguir. De acordo com os dados de composições, plote o diagrama ternário no seu caderno, ou seja, tem que fazer no lápis mesmo, né? E não com auxílio de programas para vocês já exercitarem essa coisa do ternário mesmo, fazendo na mão, né? Com as composições de cada tubo de ensaio. Então, a gente tem os tubos de ensaio aqui, cada um com uma cor, né?
porque as composições aqui variaram. Então, tem aqui as composições de A, B e C, que são os componentes. Certo? Então, tentem fazer isso aí. Eu vou tentar colocar a resposta aqui na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. E até mais.